Você já imaginou um mundo onde insetos do tamanho de pássaros dominavam os céus? Bem-vindo a um passado distante, há mais de 300 milhões de anos, quando a Terra era um lugar selvagem e os insetos gigantes reinavam supremos. Mas antes, deixe seu joinha e se inscreva no canal para não perder nada. Vamos para o vídeo. Neste episódio de Você Sabia? Vamos explorar como era a Terra no passado e descobrir os segredos por trás desses aterrorizantes insetos gigantes. Estamos viajando ao período Carbonífero, entre 359 e 299 milhões de anos atrás. Naquela época, a Terra era coberta por densas florestas de samambaias e árvores primitivas, com um clima úmido e quente. Mas o que realmente impressiona é a atmosfera. Os níveis de oxigênio chegavam a até 35%, muito mais do que os 21% de hoje. Esse excesso de oxigênio foi o combustível para o gigantismo desses insetos. Entre os maiores estavam as meganeura, libélulas com envergadura de até 70 centímetros, do tamanho de um pombo. Elas caçavam presas como pequenos anfíbios e até outros insetos. Outro gigante era a Arthropleura, um milípede que podia chegar a 2,5 metros de comprimento, alimentando-se de plantas em decomposição. E não podemos esquecer o Pulmonoscorpius, um escorpião terrestre de quase 1 metro, um predador formidável da época. Por que eram tão grandes? Os insetos não têm pulmões como nós. Eles respiram por traqueias, tubos que levam oxigênio diretamente aos tecidos. Com mais oxigênio disponível, seus corpos podiam crescer além do imaginável. Além disso, a ausência de predadores terrestres grandes permitiu que eles prosperassem sem competição. O declínio dos gigantes. Mas essa era dourada não durou para sempre. Há cerca de 250 milhões de anos, os níveis de oxigênio caíram, e a chegada de predadores vertebrados, como os primeiros répteis, mudou o equilíbrio. Os insetos gigantes desapareceram, deixando apenas fósseis como testemunhas de seu reinado. A Era dos Dinossauros. Bem conhecida como Era Mesozoica, abrangeu 3 períodos geológicos principais: Triássico, Jurássico e Cretáceo, durando de cerca de 252 a 66 milhões de anos atrás. Foi um tempo em que os dinossauros dominaram os ecossistemas terrestres, mas também foi marcado por uma rica biodiversidade de outras formas de vida. Triássico, 252-201 milhões de anos atrás. O Triássico começou após a maior extinção em massa da história, a extinção Permiano-Triássica, que eliminou cerca de 90% das espécies. Os primeiros dinossauros surgiram nesse período, por volta de 230 milhões de anos atrás. Eram pequenos, como o Eoraptor, com cerca de 1 metro de comprimento, e o Herrerasaurus. O clima era quente e seco, e a Pangeia, o supercontinente, ainda estava unida, permitindo a migração de espécies. Além dos dinossauros, havia outros répteis como os primeiros pterossauros, répteis voadores, e os primeiros mamíferos, que eram pequenos e noturnos. No Jurássico, a Pangeia começou a se dividir, formando os continentes que conhecemos hoje, como Laurasia e Gondwana. Isso criou novos ambientes e o clima ficou mais úmido, favorecendo o crescimento de florestas exuberantes de coníferas, samambaias e cicadáceas. Foi a Era de Ouro dos dinossauros, com o surgimento de gigantes como o Diplodocus e o Brontosaurus, herbívoros de pescoço longo que podiam chegar a 30 metros de comprimento. Predadores como o Allosaurus também apareceram, caçando em bandos. Nos céus, pterossauros como o Pterodactylus dominavam, e nos oceanos, répteis marinhos como os ictiossauros e plesiosauros prosperavam. O Cretáceo é talvez o período mais famoso, graças a dinossauros icônicos como o Tyrannosaurus rex e o Triceratops. A separação dos continentes continuou, e o clima era quente, com florestas tropicais se espalhando até os polos. Surgiram as primeiras plantas com flores, angiospermas, que mudaram os ecossistemas ao atrair insetos polinizadores.
Dinossauros como o Velociraptor, com sua inteligência e penas, evidência de sua ligação com as aves modernas, também marcaram essa era. Nos oceanos, o Mosasaurus, um réptil marinho gigante, era o predador supremo. O Cretáceo terminou com a extinção em massa causada pelo impacto de um asteroide de 10 km de diâmetro na península de Yucatán, no México, há 66 milhões de anos, que, junto com erupções vulcânicas massivas, como as do Planalto de Deccan, na Índia, levou à extinção dos dinossauros não aviários. Durante a Era Mesozoica, o clima era geralmente mais quente que hoje, sem calotas polares, e os níveis de CO eram mais altos, favorecendo o crescimento de vegetação densa. Além dos dinossauros, havia uma enorme variedade de vida. Como anfíbios, répteis marinhos, aves primitivas, como o Archaeopteryx, e até os primeiros mamíferos, que eram pequenos e viviam à sombra dos dinossauros. A queda do asteroide criou uma cratera, Chicxulub, de 150 km de diâmetro e desencadeou mudanças climáticas drásticas, como o inverno de impacto que bloqueou a luz solar por anos, interrompendo a fotossíntese e colapsando cadeias alimentares. Os dinossauros não aviários desapareceram, mas as aves modernas são seus descendentes diretos, pertencentes ao grupo dos terópodes, como o Velociraptor. Fósseis de dinossauros foram encontrados em todos os continentes, inclusive na Antártica, prova de que o clima era muito diferente naquela época. Alguns dinossauros, como os Spinosaurus, eram semiaquáticos, adaptados para nadar e caçar em rios, algo que só foi descoberto mais recentemente. A Terra do passado era um lugar de maravilhas e perigos, onde insetos gigantes governavam. Hoje, eles nos lembram como o planeta já foi tão diferente. O que você acha de explorar mais segredos? Durante mais de 150 milhões de anos, os dinossauros dominaram a Terra. Eram os reis dos céus, dos mares e das terras. Mas, de repente, desapareceram. O que realmente acabou com os dinossauros? Foi um meteoro, vulcões, ou algo mais? Os dinossauros surgiram há cerca de 230 milhões de anos, durante o período Triássico. Ao longo das eras, evoluíram em centenas de espécies, das pequenas até os gigantes como o Tiranossauro Rex. Eles sobreviveram a mudanças climáticas, erupções e até extinções em massa. Mas há cerca de 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, algo aconteceu. A teoria mais aceita hoje é o impacto de um asteroide gigante. Cerca de 66 milhões de anos atrás, um corpo celeste de aproximadamente 10 a 12 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra na região que hoje é a Península de Yucatán, no México. A cratera de Chicxulub tem mais de 180 quilômetros de diâmetro. O impacto foi equivalente a mais de 1 bilhão de bombas atômicas. A poeira lançada ao ar bloqueou o Sol por meses. As plantas morreram. Com elas, os herbívoros. E logo, os carnívoros também. Foi um verdadeiro efeito dominó ecológico. Mas o asteroide foi o único culpado. Nem todos os cientistas pensam assim. Há evidências de uma intensa atividade vulcânica na região da Índia, nas chamadas Deccan Traps, bem no mesmo período. Milhões de quilômetros cúbicos de lava cobriram a superfície da Terra, liberando gases tóxicos e dióxido de carbono na atmosfera. Essa atividade poderia ter alterado o clima global gradualmente, criando um ambiente inóspito muito antes do impacto. O meteoro teria sido o golpe final, não a única causa. A cada ano, novas descobertas ajudam a montar esse quebra-cabeça pré-histórico. Camadas geológicas com irídio, um elemento raro na Terra mas comum em asteroides, sustentam a teoria do impacto. Mas também há fósseis que mostram uma queda lenta da biodiversidade, sugerindo um processo mais longo. A verdade pode ser uma combinação de fatores. Uma Terra já enfraquecida por mudanças climáticas e erupções, e um impacto catastrófico que selou o destino dos dinossauros. Mas nem tudo desapareceu. Alguns pequenos répteis, mamíferos e as aves. Sim, as aves são os descendentes diretos dos dinossauros. O que significa que, tecnicamente, os dinossauros ainda estão entre nós.
Então, da próxima vez que você ver um pombo na rua, lembre-se que ele carrega um legado de milhões de anos. A extinção dos dinossauros é um dos maiores mistérios da história da Terra. Foi uma lição brutal sobre como tudo pode mudar em um instante. E também, como a vida sempre encontra um caminho para continuar. E você, acredita que foi o meteoro, os vulcões, ou algo que ainda não descobrimos? Se você curte história, ciência e mistérios do passado, se inscreva no canal Você Sabia da História e ative as notificações. Até o próximo vídeo.